tendo fé para ser curado. Paulo, olhando para o homem, vendo que ele tinha fé para ser curado. Então liberou a palavra para que ele andasse, levantasse e andasse. Isso está no capítulo 14 do livro de Atos. Capítulo 14 do livro de Atos é composto de 28 versículos. E esta ocasião que Lucas narra está falando sobre o evangelho que é pregado em Icônio, em Listra e Derbe. Muito sucesso e também muitas perseguições. Porque o evangelho é assim, tem os momentos de sorrir e tem os momentos de chorar. Então quem entra no evangelho só querendo sorrir, não entrou em um caminho, pode sofrer uma frustração. Mas todos que entram no evangelho é sabedor que o evangelho é feito também de sofrimento. Jesus, quando pregava, ele disse: todos que sentam, ou melhor, todos que têm intenção em construir uma torre, é melhor sentar e calcular e depois iniciar, para não passar vergonha, depois começar a construir, não conseguir construir. Ele estava falando a respeito do evangelho. Analisa o evangelho, crê no evangelho, acredita no evangelho. Primeira coisa do evangelho: não conseguirá caminhar sem Cristo. Não conseguirá evangelizar sem estar cheio do Espírito Santo. É necessário que tenha o Espírito Santo na vida para você dar o primeiro passo da evangelização. Se pensar em evangelizar somente com a sua inteligência, somente com suas técnicas, saberás que nada disso adiantará. Será um evangelho seco, evangelho oco, sem resultado. Mas evangelização, cheios do Espírito Santo, terá sucesso. Mas não livrarás das perseguições. Todavia, o Espírito Santo sustentarás, irás e voltarás, porque ele é fiel. Estamos falando sobre a evangelização de Icônio, Listra e Derbe, essas cidades. Então, quando Paulo e Barnabé foi nomeado a evangelizar lá na cidade de Antioquia, saiu ele e Barnabé fazendo a evangelização. Está narrado aqui em Atos, capítulo 13 e capítulo 14. No capítulo 13, quando eles começaram a pregar a palavra, então o texto, o verso 14, verso de número 6, diz assim: sabendo eles, fugiram para Listra e para Derbe, cidade licaônica, e para a província da circunvizinha. Esta saída deles é porque os judeus perseguiam e queriam apedrejá-los. Então, por esta razão, eles precisaram sair e foram para as cidades de Derbe, de Listra e Derbe. No verso 7, começa a acontecer o sobrenatural, porque a evangelização ela é composta de maravilhas, ela é composta de milagres. Quando Jesus ele chamou e enviou os seus apóstolos, Marcos capítulo 16, ele diz: em meu nome profetizarão, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. E disse também: em meu nome falarão novas línguas. E diz assim: enviaram eles, e com eles a cooperação do Senhor. E fizeram grandes maravilhas, porque o texto termina dizendo: e o Senhor cooperava com eles. Grandes coisas fez o Senhor pela mão dos apóstolos. Então, no verso 7,
como a mensagem ela é composta de milagres, composta de maravilhas. Então o verso 7 diz ali, pregavam o evangelho. O verso 8, e estava sentado em Listra, um certo varão leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Observe esta situação. Este homem era coxo, desde o ventre da mãe. Ele não conseguiria andar. Ou ele nunca andou, porque o texto disse que desde o ventre, ou seja, ele nasceu coxo. Ele não tinha nenhuma possibilidade de andar. O texto chama de varão. Ele já não é mais um jovem. Ele já tem maior idade. Então esse homem estava ali, mas ele tinha consciência, ele tinha raciocínio, ele tinha audição, ele tinha visão. Então agora, Paulo está pregando o evangelho. Paulo está lendo a palavra, falando do Antigo Testamento, falando de Abraão, falando de Moisés, falando de Davi, falando de Isaías, falando do livro de Salmos. E este homem está fito os olhos em Paulo. E Paulo entra para o Novo Testamento e começa a falar que Cristo, que foi profetizado pelo profeta Isaías, já veio. E ele veio para salvar todos aqueles que nele crerem. Quando ele chega nesse ápice da mensagem, ele olha para esse homem que está ali, coxo, impossibilitado de andar. Nunca tinha andado. O poder de Deus fará acontecer algo onde nunca houve, onde nunca surgiu, onde nunca teve mover. O poder de Deus fará mover. O poder de Deus agirá no sobrenatural. Preste atenção neste acontecimento. O homem era coxo, ele estava sentado, ele nunca tinha andado. Um homem nunca tinha andado. Paulo está pregando a palavra chama a atenção deste homem. E este homem olhando para Paulo. Paulo olhando para este homem. O texto é bem categórico em enfatizar. Diz que Paulo viu no homem fé para ser curado. Oh, glória a Deus. Porque existe a fé para receber ali uma oração, uma fé para receber um conselho. Agora, fé para ser curado é uma fé de um nível maior. Não estou falando de uma simples dor de cabeça. Não estou falando de um simples dor de dente. Não. Estou falando do homem atrofiado desde o ventre. Nasceu assim, de nascença. Mas agora Paulo olha para ele e libera uma palavra. Aleluia. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Paulo olha para este homem agora e libera uma palavra. E esta palavra é: levanta e anda. Bendito é o nome do Senhor. O que aconteceu? Vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou pela primeira vez, no poder da unção e da autoridade da boca do apóstolo São Paulo. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Chamavam Barnabé de Júpiter e chamava Paulo de Mercúrio. E os sacerdotes agora? Vá para a frente do templo, prepara sacrifícios para oferecer.
E Paulo e Barnabé, que não tinha nenhuma vaidade de trazer para eles a glória de Deus, eles disseram, eles saltaram, eles rasgaram seus vestidos, saltaram no meio da multidão e disseram: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vós converteis dessas vaidades o Deus vivo, que fez os céus e a terra. E então o povo revoltaram contra os dois. E eles voltaram para Antioquia, perseguido pelo povo, porque nesse ínterim desse movimento vieram os judeus de Antioquia, que conhecia já Paulo e Barnabé, e provocaram os judeus para se levantar contra ele. Então Lucas escreveu o verso 22 de Atos 14, dizendo que eles voltaram para Icônio e para Antioquia. E o verso 22 disse assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muita fé, muita fé, muitas tribulações. Tudo isso faz parte da evangelização. Verso 27, quando chegaram, reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrirá aos gentios as portas da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os seus discípulos. Agora o testemunho de tudo o que tinha acontecido nessa cidade. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estou falando sobre a evangelização de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Estarei orando por você, querido Deus e bondoso Pai. Em nome de Jesus, o Deus que reina e que vive para sempre. Pai, eu quero abençoar cada um, Senhor, que foi privilegiado de encontrar esse vídeo pelo YouTube, por rede social, Senhor. Abençoa de uma forma poderosa. Tu é real e poderoso. Tu é Deus do impossível. Tu é Deus que faz acontecer milagres. Então, Pai bendito santo, é no teu nome que eu faço esta oração.